A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 27. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Agora nós temos uma nova expressão. A palavra do Senhor veio a mim. Então, é uma outra forma de deixar bem claro que Ezequiel não vai falar as suas palavras, mas sim o que Deus colocar no seu coração. 2. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Aí aqui aparece o assim diz o Senhor. Chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra. Agora, o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês, eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Temos falado sobre as abominações. O que são as abominações? É aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus detesta, é aquilo que para Deus é repugnante, é nojento, é asqueroso, ele tem aversão. O que tu acha que é? A idolatria, os pecados de feitiçaria, os sacrifícios, os cultos, a adoração a falsos deuses, aos ídolos, a divindades, a deuses pagãos. Tudo isso Deus chama de abominações. Claro, tem coisas bem específicas em Deuteronômio, em Levítico, mas a gente pode generalizar o pecado da idolatria, a traição, a infidelidade, a impureza, a prostituição, o culto, a adoração a falsos deuses. 4. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos, e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Nós vimos no outro vídeo essa expressão, vocês vão saber quem é o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, o que quer dizer? Tu tá adorando outro Deus? Tá adorando um falso Deus? Pois bem, eu vou provar que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, que eu sou o único e verdadeiro Deus, porque eu vou falar e vou fazer. Deus criou o mundo, criou o universo, criou tudo, nos criou, nos ama, nos sustenta, nos protege. E na hora de prestar culto e adoração, tu adora uma imagem? Tu ora para uma imagem? Tu te inclina para uma imagem? Tu com as tuas próprias mãos, tu produz uma imagem, uma obra, uma escultura para prestar culto, adoração, para tu te inclinar? Deus se ira contra isso, Deus se revolta, Deus se enfurece contra isso. 5. Assim diz o Senhor Deus, calamidade após calamidade, eis que vem, chegou o fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria, sobre os montes. Aí nesse aqui tu vê um pouco de poesia, parece um poema, uma música, né? Calamidade após calamidade, eis que vem, chegou o fim chegou. Quando tu usa repetições, expressões, 2, 3 sentenças que se repetem, isso é uma característica da poesia e não da prosa, não do texto narrativo ou descritivo. Então, lembra lá no início, quando a gente começou aquela introdução sobre Ezequiel? Ezequiel tem esse caráter também, assim, essa característica de poesia, de algo mais sonoro,
um recurso linguístico, literário, para chamar a atenção. Então, chegou a hora, o dia está próximo, dia de tumulto, chegou o fim chegou. Tudo isso caracteriza aquela forma peculiar de escrever, de relatar, de registrar as profecias. Aqui fala de novo, ó, sobre os montes. Por que os montes? Nós já estudamos. Porque a adoração pagã, o culto pagão, essa prostituição, essa idolatria era feita sobre os montes, embaixo de árvores frondosas. Vimos que tinha altares, tinha locais para queimar incenso. Agora em breve derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu o castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Vai dizer que não parece um coro, uma estrofe que se repete lá do 4, né? Como se fosse até uma música, uma melodia, um salmo, algo que vai repetindo para deixar bem claro do que está sendo falado. Que o assunto principal é as abominações que serão punidas, castigadas. Os meus olhos não terão piedade, eu não os pouparei. Olha a repetição. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei. Eu os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Agora é aquela hora que a Cândida fala: pega a canetinha e sublinha. Pega o marca-texto, tá no teu celular. Muda de cor. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eu já escutei da boca de muitas pessoas, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem que creem na Bíblia, que servem e seguem a Deus. Não, Deus não castiga. Deus é bom. Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus perdoa. O que está aí na tua Bíblia? Diz para mim. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Se um pai castiga, se uma mãe castiga, se a sociedade como um todo castiga, juízes castigam, professores castigam, agentes de trânsito castigam, é que a pessoa pensa que castigo é só uma coisa. Castigo tu pode substituir por punição. Punição tu pode substituir por disciplina, por correção, por repreensão. Significa que tu vai receber as consequências dos teus atos, dos teus erros. Tu vai ter que lidar com os efeitos das tuas escolhas. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Tá? Então tá. 10. Eis o dia. Eis que chegou. Brotou a sentença. Já floresceu a vara. Reverdeceu a arrogância. Sim, porque quando a pessoa vira as costas para Deus e faz o que quer, ela está mostrando todo o seu orgulho, toda a sua soberba, toda a sua arrogância, toda a sua prepotência. Só que aí Deus mostra que Ele é o Senhor. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Aí tu tem que pensar assim, mas o que está sendo falado aqui? Está falando de um povo, de uma nação, de um país, de toda uma estrutura. Tudo ruína, tudo desolado, tudo queimado. Um povo humilhado, envergonhado, destruído, desgraçado, porque fazendo coisas horrendas uns com os outros. E a gente viu que não morreu da espada, morreu da peste, que não morreu da peste, morreu da fome, que não morreu da fome, foi levado cativo, enfim.
se foi toda a glória, toda a honra, todo o poder da cidade, do estado, do país, da nação. Não restará nada deles, nem a multidão, nem a riqueza e nem a glória. A gente não acredita quando vê escombros, né? Quando vê cidades fantasmas, abandonadas, destruídas, desoladas. Mas foi o que aconteceu. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra, não se alegre, e quem vende, não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. E isso me lembra o conselho de Paulo. Quem é casado, que viva como se não fosse casado. Quem está alegre, como se não tivesse alegre. Quem compra, como se não comprasse, não tivesse nada. Quem vende, quer dizer, não te apega, não acha que isso é o mais importante. Não coloca teu coração em nada nem em ninguém. Pelo menos é assim que eu interpreto. Porque tudo passa. Vimos tanto isso em Eclesiastes. Tua beleza, tua saúde, tua inteligência, tua casa, tua liberdade, teu direito de ir e vir, tudo pode passar de uma hora para outra, tudo pode acabar. Uma rua movimentada, uma cidade movimentada, olha o que diz, não vai restar nada, nem a multidão, nem o movimento, nem a glória, nem a riqueza, nem a alegria, nada. Sabe por quê? Porque a ira de Deus vai cair sobre todos eles, porque Deus castiga todos eles, porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada. Olha só. E por causa da própria maldade, ninguém preservará a vida. Então tu pensa, ele tinha um estoque, ele era um vendedor, ele tinha, não sei, um armazém, uma loja, uma fábrica, uma indústria, não sei. E de uma hora para outra acaba tudo. Todas essas mercadorias estão perdidas. E ele, que era vendedor, conhecido, reconhecido, respeitado, não é mais nada. Porque ele não tem mais nada para vender. E aquele que comprava não tem mais nada. Não pode mais comprar. E estão sendo arrastados, levados para um outro país, para uma outra terra, para começar tudo de novo num lugar que eles nem imaginam. Numa língua, numa cultura, num clima, numa estação totalmente diferente. E aí, eles vão começar a pensar, mas quem é que manda? Então é verdade? Esse Deus manda, Ele decide, Ele é o Todo-Poderoso, e nós adorávamos falsos deuses quando tínhamos o Deus verdadeiro. Então essa tomada de consciência, esse arrependimento, a gente diz, né, caiu a ficha, vai começar a cair a ficha lá no cativeiro, lá no exílio. Só que para muitos será tarde demais. Aí os filhos é que vão talvez entender, ou os netos que talvez entendam todo o pecado, toda a afronta, todo o desrespeito que o povo teve em relação ao seu Deus. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Não tem o que fazer. Os inimigos estão tripudiando sobre Jerusalém. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Eu procurei explicar muito isso para vocês sobre o cerco a Jerusalém, o sítio, né, a cidade sitiada. Quem está seguindo está entendendo, quem está acompanhando, né, todos os dias, entende tudo. Mas muitas vezes eu preciso retomar para que a pessoa que está assistindo esse vídeo, ou que conheceu o canal hoje, que não sabe do que a gente está falando, entenda. As cidades antigas, elas eram muradas, fortificadas, tinham portas e portões. Então, quando havia
perigo de invasão, os inimigos cercavam, sitiavam a cidade, ela se fechava. Mas ao mesmo tempo que ela se protegia, tinha limites, ela ficava presa, cercada. E aí ela tinha fome, tinha sede, desespero, abusos, loucuras, coisas que eu sequer posso citar aqui no YouTube. Então aqui tá bem claro, ó. Lá fora tava a espada, quer dizer o quê? Os inimigos. Flechas, né? E dentro da cidade, das portas, dos portões, dos muros, das muralhas, das fortificações da cidade, a fome, a peste. Porque a gente sabe que falta de higiene, a imunidade cai. Ai, meu Deus, eu não posso falar certas coisas, mas vocês entendem o que acontece. Seres humanos que começam a deixar de ser humanos e agir como animais. Aí tu engloba tudo, tá? Então, fora a espada, aqui dentro fome e peste. E isso tudo tá fazendo o quê? Consumindo, castigando, punindo o povo. Que povo é esse? O povo que pecou, o povo que abandonou o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para seguir falsos deuses. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Porque quando vem o castigo, quando a gente vê que deu tudo errado, muitas pessoas se arrependem, mas outras entram num surto, numa loucura, num desespero, num remorso, numa culpa, numa loucura que só fazem coisas piores. Eu sempre falo para vocês o exemplo de Pedro, que negou Jesus, e de Judas, que traiu Jesus. Enquanto um chorou amargamente e se arrependeu, o outro foi se enforcar. E a Bíblia diz que corroído, consumido de remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso leva à morte. Arrependimento leva à vida. E aqui fala, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todas as mãos desfalecerão e todos os joelhos se desfarão em água. Sim, porque é medo por dentro, medo por fora, é desespero aqui, dentro da cidade, lá fora. Não tem o que fazer. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha e todas as cabeças serão rapadas. Aí a gente vê o que a gente estudou no capítulo 5. Então, isso aqui já é um sinal de vergonha, de luto, de perda, de desespero, de pavor. Mas e aí, vai adiantar? Agora vocês vão se arrepender? Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago. Isso é tão grave, tão sério, né? Tu tem dinheiro, mas tu não tem o que comprar com aquele dinheiro. Porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Tu amou o dinheiro, as riquezas, tu acumulou, tu foi avarento, tu foi ganancioso, tu foi ambicioso, tu não socorreu o pobre, tu não socorreu o órfão, a viúva. Tu amou mais as riquezas do que a Deus. E agora tu tem dinheiro e tu tá morrendo de fome. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas, abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. A gente sempre fala, né? Tenho falado pra vocês, ouro, prata, bronze, madeira. E aqui tá falando, pedras preciosas. Tudo isso para dar luxo para as imagens. Porque talvez assim esses deuses fossem mais valiosos, mais poderosos. E agora? Tu tá morrendo e tu vai fazer o que com essas imagens? Elas não te livraram, não te salvaram, não fizeram nada por ti.
abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Palavras de Deus. Então, as imagens são abomináveis para Deus e os ídolos são detestáveis para Deus. Por isso fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros, por presa, e aos ímpios da terra por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. A gente sabe que foi isso que aconteceu. Roubaram tudo do povo. Tudo de Jerusalém, tudo de Judá, tudo do templo. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. O que a gente vê? Que ia ter que ter cadeia, prisão, porque quem não prestava, a escória é que ia tomar conta da cidade. A cidade vai estar cheia de crimes, cheia de violência. Nessas horas, o mal se multiplica. E os demônios, então, as pessoas fazem mal em cima do mal. Trarei aqui as piores nações, as piores pessoas. Aparece a face, porque daí caem as máscaras, os filtros, os freios. As pessoas mostram quem elas verdadeiramente são. Meu Deus. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas. Do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Então, lembra que a gente viu, né? Todos foram exilados, levados para lá. Não tinha mais templo. Então, profeta, agora, eles tinham profetizado falsas profecias. Aquelas visões, tudo que eles falaram, nada aconteceu. O sacerdote não cumpriu a lei, então a lei não tem mais valor. O conselho dos anciãos, nada. Todos foram levados. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta, e os julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então, o que a gente está vendo aqui? De novo, a justiça de Deus, o juízo de Deus, a punição de Deus, o castigo de Deus, a disciplina de Deus. Usa a palavra que tu quiser para entender que é Deus que está fazendo isso. Que é Deus que suscita os inimigos. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. O que a gente aprende com esse capítulo? Que, olha, não é fácil. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre e o que vende não se entristeça. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Nem prata nem ouro os poderá livrar, nem falsos deuses.